Então, o que vai acontecer com as testemunhas? Elas morrem. Porque elas... Sim. Não, você também... Não, eu não lembro. Eu já ouvi isso, mas eu não lembro. Mas vai ser a mesma coisa, na verdade. Vai ser a mesma coisa. Por quê? A mesma coisa que vai ser Malkut, vai ser Makot. A pergunta seria, será que, assim como eles queriam fazer com essa outra pessoa, com essa pessoa inocente, que ele fosse para a cidade de refúgio, assim também agora, eles agora vão ter que ir para a cidade de refúgio. Eles vão ter agora essa lei de que eles terão de ser exilados para uma das 48 cidades e vão ter que passar as suas vidas lá até que o Kohen Gadol faleça. Quer dizer, vai se aplicar a punição de ir para uma cidade de refúgio. E se saírem? Então, é interessante, bonito, na verdade. É muito interessante que você perguntou. Por quê? Porque, na verdade, com eles não vai ter, na verdade, não vai poder, como não tem parente, então, a não ser se a gente for falar, na verdade, mas não vai existir. Porque não tem nenhum parente para matar. A gente vai ver uma discussão entre... será que uma pessoa que não é parente pode matar? Rabi Akiva fala que não pode, Rabi Akiva fala que não pode, e Rabi Yossi fala que sim pode. Lembrando, Rabi Yossi fala pro parente é mitzvah, para qualquer pessoa é permissão, é direito. Rabi Akiva fala não, pro próprio parente é direito, não mitzvah. Para o resto das pessoas, não pode. Então, assim, uma vez que, na verdade, aqui na nossa situação, né, ele é então, de acordo com o Rabi Akiva, ninguém pode matar ele. Então, e aqui no nosso caso não tem parente. Porque não houve matança. Então, na verdade, a sua pergunta ela é muito pertinente. Porque não vai ter como fazer com esse Ed, com essa testemunha, aquilo que ele queria fazer com o outro. Por quê? Porque eles estavam testemunhando sobre essa pessoa que ela matou alguém e por isso o parente do assassinado iria poder matar ela. Mas agora com eles, mesmo que eles agora vão para a cidade de refúgio, não vai ter, na verdade, ninguém poderia matar eles. Porque, na verdade, não teve matança. Quer dizer, não tem como você colocar eles, os Edim... Mesmo nível. Exatamente, não tem como fazer a mesma punição. Porque não tem um assassinado. Eles estavam testemunhando que o cara matou um assassinado. Então, ele tinha assassinado. Aqui, quando você vai atribuir a punição para eles, não tem assassinado. Só tem o castigo para eles. Mas agora não tem. Quem é o assassinado? E já que não tem assassinado, não vai ter... não vai ter nenhum parente que vai poder matá-los. Então, como na verdade, de acordo com isso, não haveria como você colocar não haveria como dar a mesma punição para as testemunhas falsas do que aplicar o mesmo castigo que eles estavam querendo fazer com a outra pessoa. Por quê? Porque com a outra pessoa, além que ele ia na cidade de refúgio, o parente ia poder matar ele se ele saísse de lá. Aqui, no caso deles, quando eles vão para a cidade de refúgio, mas ninguém vai poder matar eles, porque não tem nenhum parente do assassinado. Eles só vão, né? Então realmente... Mas eles vão? Não, a resposta é que não vão, e aí eles recebem Malkut, que a resposta é que eles vão receber somente chicotadas. Porque senão nada prende eles lá, eles não vão ficar. Na verdade é uma boa pergunta. A gente poderia, é um bom pensamento, um bom argumento. A gente poderia falar, olha, vocês têm que ficar lá, vocês não podem sair de lá. Passa 15 anos eles vão sair, vão dizer, mas eu vou ficar aqui. Então, mas não teria muita graça, como você está falando, porque realmente eles vão ficar lá, mas se eles saírem de lá, ninguém pode matar eles, na verdade, porque não tem nenhum parente. Não tem assassinado. No caso, a punição deles não tem assassinado. Então, melhor dar chicotada logo. Então a gente dá chicotada. Quantas? 39. A mesma lei. 39. Meidina, no vejo pelo Nijo, Havli Glot. Nós estamos testemunhando sobre uma pessoa que ele tem a obrigação de ir para Galut, que ele tem a obrigação de ir para a cidade de refúgio, Irmiklat. Por quê? Porque ele matou alguém sem querer. Fala Gamará, vamos falar, então, agora você vai no lugar dele, agora você vai para a cidade de refúgio. Agora você vai ter que se refugiar em uma das 48 cidades no lugar dele. Não, ela loquear baim. Sim, que ele recebe como punição somente as 39 chicotadas. Certo.
Certo. Vamos fazer um pouquinho de Gemara só? Perfeito. Fala Gemara. Agora a Gemara fala pergunta, qual é a pergunta? Por que você começa falando sobre exceção? Começa primeiro falando sobre o caso comum. Foi o caso comum. Alguém matou uma outra, alguém testemunhou sobre uma outra pessoa. Você matou alguém, não sem querer, propositalmente. O que vai acontecer com a pessoa? Vai ser morta. Ela quis matar o outro, então agora ela vai ser morta. Então esse é o caso clássico que a Gemara, a Mishnah, ela deveria nos trazer. Que inclusive a Mishnah ela nos traz no próximo. No próximo a Mishnah sim nos traz esse caso, que você fez uma coisa, vai acontecer aquilo que você, exatamente aquilo que você estava tramando. Por que então a Mishnah começa falando, essa primeira Mishnah começa falando sobre um caso que não vai se fazer aquilo que ele estava tramando. E vai começar com a próxima Mishnah, que lá fala sobre o caso comum, o caso certo? O caso mais comum. Isso é o que a Gemara pergunta. E a Gemara também pergunta que, na verdade, nem caberia, porque a Gemara acabou de perguntar como é o caso das testemunhas que se faz com elas aquilo que elas estavam tramando. Isso é Edzomem. Edzomem é uma testemunha. Como é o caso de que nós fazemos com uma testemunha aquilo que ela estava tramando. E aí falou... Agora, aí a Gemara falou esses dois, mas nestes casos que a Mishnah nos trouxe, justamente é um caso que eles não são Edzomem. Porque Edzomem é quando você faz. Então, como a Mishnah está falando para ele, qual é o caso do Edzomem, qual é o caso que a gente faz com a pessoa, aquilo que ela estava tramando, e ela fala para a gente um caso que não se faz o Edzomem, que não se aplica a palavra Edzomem. Então, na verdade, tem duas perguntas. Uma questão lógica, é uma questão de por que começar com a exceção? E segunda pergunta é uma questão de linguística, também não cabe. A Mishnah começou com uma linguagem que está nos falando sobre um caso comum. A Mishnah começou falando para a gente qual é o caso do Edzomem, e aí fala para a gente o caso que não é Edzomem. Então, a pergunta tinha que ser ao contrário, como os Edim não são Edzomem, como eles não são Edzomem, não como eles são. Ele tinha que falar como eles não são. Que é o que a Mishnah nos traz. A Mishnah nos traz os casos que eles não são Zomem, que não se aplica a mesma lei com ele, a mesma que eles estavam tramando, fazer com o outro para fazer com eles. E mais ainda, que a Mishnah, justamente logo na próxima Mishnah, a Mishnah nos traz um caso de Zomem comum, né, em que, enfim, a Gemara lá nos explica um caso de Zomem, um caso, né, que falaram, o Edzomem aqui a Mishnah só nos traz, é o caso que vem outras duas testemunhas e testemunham que vocês não estavam lá naquele momento, pois vocês estavam conosco em outro local. Então vem outras duas testemunhas e testemunham sobre essas duas primeiras. Como vocês estão testemunhando que vocês viram este acontecimento, este ocorrido, porque neste dia vocês estavam conosco em outro local. E a Gemara fala, então eles são Zomemim. Então já que lá a Mishnah está falando sobre um caso que eles são Zomemim, então quer dizer que o nosso caso não é Zomemim. Nosso caso não é Zomemim. Então se o nosso caso não é Zomemim, então por que começou falando sobre esse caso e por que usou essa linguagem de Zomemim? E se eles não são, aí a resposta da Gemara é que Tanahatam Kai Kol Zomemin Magdimin Otamita Chutz Mezomemei Batkoeno Boala. A Gemara responde, sabe por que começou falando sobre esse caso? Porque a nossa Mishnah é uma continuação de Masechet Sanhedrin. Então, é uma continuação. Então, vamos ver como terminou Masechet Sanhedrin para saber por que a gente está continuando desta maneira. Então, é isso que a Gemara está respondendo. Lá a última Mishnah de Masechet Sanhedrin tratava de um caso que, justamente, uma exceção de caso de Zomem. Qual é a exceção de caso de Zomem que lá se tratava? Não é que a nossa é uma exceção, na verdade, maior ainda, uma exceção 100%. Lá é uma situação que o cara está acusando uma coisa de duas pessoas que cada uma tem uma pena diferente. Então ele está acusando duas pessoas
e cada uma dessas duas pessoas tem uma pena diferente, qual seria o caso? Estão acusando uma menina e um menino enfim, uma mulher de ter traído o seu marido. Uma mulher de ter traído o seu marido. Qual é a lei quando a mulher traiu o marido? Pena de morte. Que pena de morte? Renek, sufocamento. E assim também o homem que traiu, ou seja, o homem que teve relação com essa mulher casada também tem pena de morte. Então, tanto ela e tanto o homem que foi lá e teve relação com ela, com essa mulher casada, os dois têm pena de morte. Então, eles foram lá e falaram, essa mulher teve relação com esse homem propositalmente, então, e agora eles têm, essa mulher casada fez isso, agora os dois têm pena de morte. Então, em geral, é sufocamento. Só que, se ela é filha de um Kohen, se essa menina é filha de um Kohen, ela é pena de morte, mas não por sufocamento. Por ser filha de um Kohen, a Torá estabelece uma lei mais rígida com ela. A revolução mais branda. Mas faz sentido que seja mais rígida. Porque ela é mais elevada, ela está num nível mais... Não deveria ter feito, né? Exatamente. A vergonha é maior, a vergonha, o pecado, uma pessoa que ela está mais elevada, mais santa, então aí o pecado fica mais... Então por isso ela é queimada. Uma queimada significa que a gente, enfim, faz um sufocamento e joga chumbo dentro da boca. Enfim, atrai o chumbo quente. Isso se chama streifá, né? Através de chumbo quente, enfim, abre a boca dela, através de você coloca 2 panos, a boca abre e você coloca o chumbo quente, então através de queimar. Agora, a pergunta é, quando a pessoa fez isso, as testemunhas, né? Eles testemunharam sobre o cara e sobre ela. Ele vai morrer como através de sufocamento, ela vai morrer como através de queimada. Então, as testemunhas vão receber elas vão receber qual punição? As testemunhas? Então, o que aconteceu foi que, porque a gente está falando sobre esse caso, vieram 2 testemunhas e falaram, essa mulher teve relação com esse homem, essa mulher casada. Então, eles queriam matar os 2. Ela vai morrer por sendo queimada e ele vai morrer por sufocamento. Agora, eles são testemunhas falsos. Se descobriu que eles são testemunhas falsos. E os 2 morreram? Não, ainda não morreram. Vocês descobriram que são falsos. Antes de conseguir matar, mas eles testemunharam. Fizeram um testemunho falso e antes de matar eles, descobriu-se que as testemunhas são falsas. Poxa, aí complicou, hein? Não, mas a lei seria a mesma. Aquilo que eles estão fazendo com o outro, vai fazer com eles. Ela é... Então, fala para e por isso... Mas são quantas testemunhas? Não, percebe, são 2 testemunhas. 2 testemunhas? Sim. Então uma testemunha vai morrer. Tudo bem, eu gostei. Mas como é bem. que eu vou dividir? Não, então, mas quem falou você deu uma opção. Eu gostei. Mas não é. Ou seja, você deu uma opção correta, ou seja, faz parte da... Mas a lei seria, na verdade, que os 2 vão morrer por sufocamento. Sim. E não por queimado. Então esse é um caso de uma certa exceção. Por quê? Porque eles vão morrer como eles queriam matar ele, não como eles queriam matar ela. Porque ela ia morrer por queima. E nenhum dos 2 vai morrer por queima. Então, essa é a última Mishnah de Sanhedrin. A última Mishnah de Sanhedrin tratou sobre um caso de 2 testemunhas que testemunharam um testemunho falso e foi descoberto antes de executar a sentença. Eles testemunharam sobre uma mulher e um homem que traíram, enfim, o marido, né? Traíram uma mulher casada que traiu seu marido com um homem propositalmente, os 2. Então, os 2 têm pena de morte e a lei é que descobriu que é falso, então agora o que vai acontecer com eles? Eles vão ter pena de morte, mas que pena de morte? Não a pena de morte dela, mas a pena de morte dele. Então é uma exceção. Por que uma exceção? Porque eles queriam matar ela através de queimado, mas eles não vão morrer queimados, eles vão morrer eles irão morrer sufocados. Então é uma exceção, porque eles queriam matar de uma forma a mulher, não o homem, que foi isso que você me falou, mas tudo bem, deveria de alguma maneira, sei lá, dar um jeito para que é uma situação um pouco... Mas aí a gente estava falando da elevação espiritual, né? Sim. Então, ela tem elevação espiritual. Mas eles queriam matar ela, mas a ideia é tudo bem, entende o que você falou, mas a ideia é que eles queriam matar, mas eles queriam matar ela por queimado. Então, se eles queriam matar ela por queimado, então... Não, mas assim, mas ela só ia morrer por queimado porque ela tem elevação espiritual. E sim, eles têm inveja dela porque talvez ela tenha elevação espiritual, mas eles não têm. Então, assim, para cada qual o seu tanto.
né? Então eles morrem asfixiados. Mas a ideia é porque nessa situação seria a gente dar aquilo que eles queriam fazer com o outro vai acontecer com eles. Então eles queriam matar ela queimada, então eles vão morrer queimados. Teoricamente teria, mesmo que, tudo bem, ela vai morrer queimada por esse motivo. Mas é isso que eles queriam fazer com ela. Então mesmo que eles não estão nesse nível para morrer queimado, enfim, né, é somente ela, mas eles queriam fazer isso com ela. A gente coloca a mesma lei que eles queriam fazer com ela, colocam sobre ele. Então, não o mesmo pecado, mas a mesma lei. Se eles fizessem esse pecado, eles não iam morrer por queimado. Então, para eles, esse pecado, realmente, o seu argumento é correto. Mas não é que não é o mesmo pecado que a gente coloca a mesma lei. Então, por mais que se eu fizesse esse pecado, não teria essa lei, mas eu queria matar você matar você dessa maneira. Então, eu também tenho que receber essa mesma punição. Então, já que a Mishnah tratou-se desse caso, o nosso caso também. A nossa Mishnah também, que é continuidade de Masechet da última Mishnah de Masechet Sanhedrin, também continua com a mesma ideia. Também continua com um caso que é exceção. Assim como a última Mishnah que a gente acabou de falar é uma exceção, porque mata que nem o marido, que nem o homem e não que nem a mulher. Então, nesse caso é mais ainda, uma exceção total. Lá ainda pelo menos mataram que nem o homem, que eles queriam matar aquele homem, então eles vão morrer que nem o homem. Aqui não que nem a mulher, mas pelo menos que nem o homem. Aqui no nosso caso, 100% não vão fazer a mesma lei. 100% vão dar somente chicotadas, mas não vão aplicar a mesma lei que eles queriam fazer. Então 100% é uma exceção. Lá é uma exceção metade, né? Lá é uma exceção metade, é uma exceção 100%. Chazak, Chazak Baruch. Obrigado.